Hoje nós vamos usar uma imagem, pela necessidade de os irmãos visualizarem a profundidade com clareza daquilo que Paulo nos diz no texto de hoje. Mas antes disso, quando vim para Caxias, e ainda hoje alguns terminam fazendo esse comentário, eu ouvi que Caxias possuía um alto índice de pessoas espíritas. E essas pessoas, não sei se você que nos ouve vem então desta crença, costumam ser pessoas que ajudam muito. Inclusive a cidade possui várias iniciativas sociais. Dão roupas, alimentos e se dispõem. De tal forma que algumas vezes em que juntamos os jovens e fizemos um trabalho social, ajudando e dando comida a pessoas na rua, nós vimos, nos horários da noite, que havia tanta gente já fazendo aquele trabalho, que quando nós chegávamos, às vezes já tinha 1, 2, talvez até 3 pratos de comida de 3 grupos diferentes que já haviam passado e distribuído. Claro que ficamos satisfeitos porque a gente não quer ver ninguém com fome. Então, nós entendemos que não era um trabalho que a igreja deveria se preocupar, porque, graças ao Senhor, os pobres estão sendo socorridos. Por que eles fazem tanto isso? Porque o ser humano, ele quer ser bom. Ele quer ser bom aos seus próprios olhos. O ser humano, ele quer dizer assim, eu faço as coisas. De tal modo que ilude a gente. Mas os atos de bondade, eles não são simplesmente o gesto de um coração mais nobre, mas são um gesto de um coração orgulhoso, que quer mostrar que é bom. Observem que Jesus mesmo tocou no assunto. Lucas capítulo 18, que não é o texto de hoje, mas que nos mostra este problema, na parábola que ficou conhecida como a parábola do fariseu e o publicano, nos conta exatamente o orgulho do coração do homem que quer dizer assim, eu sou bom, eu faço. Depois de ter doado aquilo que pretendia, o coração se enche de uma certa satisfação, de orgulho por si mesmo. Puxa, eu fiz um ato de bondade, como eu sou bom. E Jesus contou a seguinte parábola. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O homem quer ser bom. O orgulho do homem é de tamanha natureza, e ele não percebe, que boa parte das coisas que o homem faz é para a sua glória. Isso envolve o trabalho, e isso envolve muitas outras coisas do cotidiano. Porque o homem quer ser bom aos seus próprios olhos. Só que tem um problema. Por melhores que sejam os atos de bondade que as pessoas façam,
E mesmo que em Caxias nunca haja um faminto pelas boas ações, elas são feitas com um propósito de satisfazer o próprio coração orgulhoso. E além disso, no dia que o Senhor Jesus voltar, nenhum dos bons atos poderão anular os maus atos. Portanto, nós temos aqui já dois problemas. É que boas ações, elas não glorificam a Deus, uma vez que o homem faz para a sua glória. Ele faz para se sentir bem em ter feito alguma coisa boa. Portanto, em nada redunda na glória de Deus. Este fariseu fazia coisas boas. Ninguém vai dizer que ele estava fazendo coisas ruins. Ele disse que jejuava. Jejuar é bom? É, a Bíblia nos ensina a jejuar. Ele dava o dízimo de tudo. É bom? Sim, a Bíblia ensina a dizimar. Ele orava. Isso é bom? Sim, Jesus também ensinou a orar. Mas tudo isso para a sua própria glória. E por isso Jesus disse que ele não orava a Deus, mas orava de si para si. Porque, na verdade, aquilo era uma forma de dizer para si mesmo: eu sou bom, eu sou bom. Mas o segundo problema fundamental é que talvez você seja o maior investidor do auxílio aos necessitados. A pessoa que os jornais publicam quanto você ajudou naquele ano. Seus muitos bons atos, suas muitas boas dádivas, suas ações maravilhosas, que com certeza encantarão a muitos. No dia que o Senhor voltar, não anularão seus maus atos. Um criminoso não deixa de ser criminoso porque um dia ajudou uma velhinha. O político ladrão, que inclusive tem sido argumentos de alguns, mas não queremos entrar nesses dados políticos. O político ladrão, que pegou parte do que roubou e de repente deu a algum pobre, ou melhor, eleitor, não deixou de ser ladrão. Não é menos ladrão, porque pegou uma porcentagem do valor e deu a alguém. Ou seja, os atos de justiça dos homens não anulam as suas injustiças. O que fazemos de bom aos nossos olhos não anula o que fazemos de ruim aos olhos de Deus. Aquilo que nós podemos dar de bom não cancela o que damos de ruim. Quer fazer um teste? Sua esposa, família, caso você não seja casado, depois de ter feito um mal, de ter feito alguma coisa ruim, chega para ela e compra um presentinho. Não diz nada, só compra. Você fez uma coisa ruim, que ela não gostou e está aborrecida, e depois você foi lá e comprou um presentinho e deu para ela. Pode ser que ela se agrade, mas ele não vai anular o que foi feito de ruim. Terá um diálogo ainda. Alguma coisa tem que ser feita ainda. Alguém vai ter que se acertar. Inclusive, algumas já dirão assim: está pensando que vai me comprar com esse presente, é? Porque os atos de bondade dos homens não anulam os atos pecaminosos que eles cometem. E é por isso que nós temos Jesus Cristo, o justo e justificador, que nos justifica diante do Pai. Nós vamos para o texto de Romanos capítulo 3, versículo a partir do 21 a 31. Vamos fazer a leitura a partir do 19, apesar de que vamos focar a partir do 21, mas só para melhorar a nossa compreensão do texto. Então, Romanos 3, vamos ler a partir do 19, melhorará a nossa compreensão.
Diz assim a palavra do Senhor: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes a confirmamos. Senhor Deus amado, toda honra e toda glória ao Senhor. Quem pode compreender a Tua palavra de tal modo que ela seja guardada no coração? Aqueles que o Senhor dará graça, para que a Tua palavra produza frutos de justiça. Portanto, nós imploramos sempre que o Senhor fale por nós e conosco, para que a Tua palavra ecoe poderosa como as muitas águas, não só aos ouvidos de todos que aqui se encontram e que nos acompanham pela internet, mas ao coração, Senhor. Que ela chegue ao coração, para que o Teu nome seja glorificado naqueles que ouvem a Tua palavra, por meio dos frutos que ela venha a produzir. Que o Senhor receba a nossa oração. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Como nós falamos, e eu creio que você percebeu, o texto possui bastante informação que precisa ser observada com muito cuidado. E algumas dessas informações, às vezes, são mal compreendidas. E exatamente o começo da exposição, que é o versículo 21, já nos dá um probleminha que nós vamos precisar recorrer aqui. Mas antes disso, lemos o 19 e 20, que nos lembra o que foi dito antes. O que foi dito? Foi dito que, segundo as obras humanas, e não importa se com lei ou sem lei, todos são pecadores diante de Deus. De tal modo que ele diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. De forma que ninguém, naquele dia, quando Jesus voltar, ninguém se justificará diante de Deus. E aquele dia chegará. Se você que está nos escutando tem dúvidas, mas será? Isso é conversa de cristão? É mesmo? Pesquise dados sobre a primeira vinda de Jesus. Pesquise se a humanidade dele, se a pessoa dele é real.
Pesquise se a crucificação foi real e pesquise se a ressurreição foi real. Não pesquise em livros cristãos apenas, porque você poderá dizer que são tendenciosos. Pesquise em pessoas que analisaram as testemunhas internas e externas. Pesquise tudo, para depois você voltar e dizer assim: não é possível negar a pessoa de Jesus. Ele foi real, sua crucificação foi real e a sua ressurreição, por mais incrível que seja, foi real. Tendo em vista que é impossível negar a vinda, morte e ressurreição de Cristo, e ele havia prometido que isso aconteceria, você já deveria pensar: bom, se ele cumpriu a primeira promessa, por que ele não vai cumprir a segunda? Por que seria colocar dúvida na segunda? Portanto, sendo certa a sua promessa e a sua volta, você deveria se preocupar com o dia do encontro com o Senhor. Porque no dia do encontro com o Senhor, Paulo nos diz: ninguém mesmo. E não importa se você fez muitas ou poucas coisas boas, aos olhos dos homens, ninguém se justificará diante de Deus. Então temos um problema sério. E Paulo quer mostrar a solução deste problema sério a partir do versículo 21. E é então quando ele diz: mas agora foi traduzido sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Muitas pessoas, quando leem assim, mas agora sem lei, entendem que, tá vendo? O Antigo Testamento não tem nada mais a ver com a gente, é apenas graça, e acontece que a gente não tem que se preocupar com obedecer regras. Não é isso que Paulo quer dizer. E por isso que nós colocamos um gráfico que ajuda a compreender as alianças, que é isso que Paulo quer apontar para nós. Ele quer mostrar como foi o plano redentor. Então nós retraduzimos o versículo para ficar mais claro. Vamos ler o versículo da seguinte forma: mas agora há a parte da lei, não sem lei, como se ela não existisse mais, mas há a parte do lado, não nela, mas do lado. A justiça de Deus foi manifesta e suas implicações permanecem. Um detalhe do verbo grego: sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é isso? Eu quero que você sabe muito bem que durante a história redentora, Deus fez aliança com alguns homens. E a primeira aliança foi a aliança lá no Éden com Adão, Gênesis 2, 16, 17, quando Deus disse: não coma do fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E o justo juiz, quando diz uma coisa, ele diz a verdade. Deus não mente. Portanto, o homem, quebrando este mandamento, se tornou culpado diante de Deus. E vocês sabem que Deus fez uma outra aliança em Gênesis 3,15, quando ele prometeu para Adão e Eva que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Creio que você está lembrado, conhecido o versículo como proto-evangelho. Neste versículo começam as alianças, que nós denominamos como alianças da graça. E Deus foi fazendo alianças. Uma das alianças que é muito importante, que traz um conforto à humanidade quando chove, é a aliança com Noé. Quando Deus disse para Noé que nunca mais traria o dilúvio, o que significa que Deus trará a salvação para o homem. A aliança com Noé tem relação com Cristo, é claro, porque se Deus exterminar a humanidade, então não há salvação.
Se Deus acabar com tudo, então não há salvação. Quando ele diz, eu não vou acabar com tudo, ele está dizendo, eu mantenho a minha palavra. Virá o Messias, ou o filho da mulher prometido, para pisar a cabeça da serpente. A salvação será cumprida. Uma aliança graciosa, em que Deus promete não exterminar a sua criação, antes salvar a sua criação. E logo um pouco adiante, em Gênesis 12 e principalmente 15, quando Deus realmente faz uma aliança com Abraão, ele traz a promessa de que por meio de Abraão viria o descendente. O descendente. E Paulo nos lembra isso num argumento muito preciso, lá em Gálatas, capítulo de número 3, quando em Gálatas, Paulo diz o seguinte, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, exatamente a aliança feita com Abraão. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Esta aliança com Abraão, em que Deus promete um descendente, e que ali parece-nos ser simplesmente Isaque, mas Isaque é aquele que dará continuidade à promessa até chegar no descendente, que Paulo diz é Cristo. Esta promessa dá sequência às alianças de Deus com o seu povo. Observe que nessas alianças pós-queda, todas elas, há um marco fundamental. É que essas alianças são promessas de Deus. Deus promete salvação, Deus não exige do homem nada. Deus não disse para Adão, olha, eu vou mandar o homem que vai pisar a cabeça da serpente, mas só se você fizer o que eu quiser. Ou só se você obedecer assim, assim, assim. Nada, não há uma exigência sequer. Gênesis 9, Noé, eu só não vou exterminar toda a terra se fizerem desse jeitinho. Não, ele simplesmente promete, eu não vou trazer o dilúvio outra vez. Gênesis 12 e Gênesis 15, Deus não chega para Abraão e diz assim, eu vou dar o filho prometido, mas só se você obedecer esses requisitos aqui. Não, em nenhuma dessas três alianças há cláusulas que prendem o homem numa aliança de dupla assinatura. Deus assina sozinho, tanto assina sozinho, que em Gênesis 15, quando Abraão coloca os animais que participavam do rito da aliança, e eles são cortados ao meio para que os partícipes da aliança passem pelo meio dos animais, se comprometendo a cumprir os termos da aliança. Caso não, a morte, só Deus passa, só Deus. Porque essas alianças que Deus fez são alianças da graça. São alianças que têm como uma característica fundamental, são promessas, não são exigências, são promessas. Todavia, um pouquinho mais adiante, e observe que nós colocamos embaixo, em cima, uma linha só uma linha, com uma série de alianças. Há mais uma, que é a aliança com Davi, em que Deus promete a Davi que o filho dele é que seria o rei de Israel, que é Cristo, não é Salomão. Salomão é um tipo de Cristo, mas não é o cumprimento, assim como Isaque não era o cumprimento da promessa a Abraão, mas ele é um tipo de Cristo, como o próprio Paulo nos diz. Essas alianças todas têm esta marca, são alianças da graça. Mas Deus aprove ao Senhor fazer uma outra aliança, que ela não pode ser colocada lá em cima. E muita gente coloca, e é por isso que cria uma confusão tremenda sobre o que é a aliança mosaica. Deus resolveu fazer uma aliança a mais. E até Paulo
cita essa aliança. Lá, voltando para Gálatas, capítulo 3, só que no versículo 19 agora, ele levanta exatamente a questão que você pode ter levantado nesse momento. Ele diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Mas se Deus já prometeu o Salvador, se Deus fez alianças da graça, se Deus fez promessas, para que então Deus deu uma lei? Para que Deus deu uma aliança que tem a lei como termo? E esta lei, ela exige que os participantes cumpram, ou seja, o povo de Israel. Por quê? Ou para quê? Diz ainda Paulo, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: até que Jesus viesse. Você já imaginou o mundo solto na buraqueira? Já imaginou o mundo desde os dias de Abraão até os dias de Cristo, ou seja, 2000 anos atrás? Simplesmente sem lei. Todo mundo iria fazer o que achasse mais justo. E você sabe o resultado disso. E Deus prova para nós o problema do homem não ter lei. É só ler em Juízes. Juízes, capítulo 21, ou seja, o último capítulo do livro de Juízes. Lá no finalzinho, o último versículo, o último mesmo, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, não havia um homem governando segundo a palavra de Deus, dizendo ao povo, não é assim ou é assim. Não havia. Cada um fazia o que achava mais reto. E se você nunca leu o livro de Juízes, leia. Eu vou lhe dizer antecipadamente, é de dar nó nas tripas os pecados que o povo de Deus cometeu naqueles dias. Para que Deus deu a lei? Para fazer com que o homem pratique aquilo que é reto, que é justo. Porque caso contrário, não haveria justiça. E o povo de Deus viveria fazendo aquilo que achasse mais reto. Então Deus deu uma aliança feita por meio da lei, paralela às outras alianças. Ela está embaixo. Ela não está no meio, porque a lei mosaica nunca mesmo pretendeu ser um instrumento de salvação. Nunca. Ela foi dada, Paulo nos diz com clareza, para que o homem não vivesse pecando contra o Senhor deliberadamente. Mas por que então ela foi dada ali? Ela foi dada ali até que Jesus viesse e pelo Espírito de Deus os homens tivessem prazer em fazer o que é bom e agradável a Deus. Por isso que a lei ainda nos é dada, ainda existe, pensando na lei moral, mas nós não a praticamos como que apenas por obrigação, mas somos conduzidos pela palavra a colocá-la em prática por satisfação. A gente vê isso onde? Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Veja, isso aconteceria no futuro. Que futuro? Os dias de Jesus. Exatamente os dias de Jesus é a profecia de Ezequiel, mais especificamente falando da crucificação, ressurreição e o Pentecostes, quando o Espírito de Deus é dado à igreja. E isso tudo pela obra de Cristo, porque sem a obra de Cristo, o Espírito do Senhor não seria enviado. Então ele está profetizando o futuro pensando aqui nesse tempo aqui, tá? Para nós é passado.
tirarei de vós o coração de pedra. Ó, coração duro. Inclusive até hoje nós usamos, né? Quando alguém não faz o que é certo, mesmo depois de orientação, e a pessoa mantém aquela atitude endurecida, o que se diz? Homem de coração duro, ou mulher de coração duro. Por quê? Porque não deixa entrar a palavra, não deixa entrar o conselho, não escuta. Está duro, está tão duro que não quebra. Não quebra. Mas Deus quebraria. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei... Qual é o resultado? Olha o resultado da obra de Cristo e do Espírito no povo dele. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Em outras palavras, quando o meu Espírito for dado pela obra de meu Filho, vocês terão prazer na minha vontade, porque o coração será um coração de carne. Então, o que Paulo, em Romanos, voltando para Romanos, capítulo 3, está mostrando para nós? Houve uma aliança que é considerada, denominada de aliança mosaica, porque foi o mediador desta aliança, aquele que trouxe, inclusive, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Paulo diz assim: mas agora, a parte da lei, ou seja, não na aliança da lei, não seguindo a linha da aliança da lei, mas à parte, por meio de uma outra aliança, por meio de uma aliança que, voltando para Gálatas, que é um texto fundamental para entender Paulo em Romanos, que em Gálatas 3,15, ele diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, por exemplo, um casamento, uma vez ratificada, ou seja, a aliança foi feita, foi confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Veja que as alianças, elas são inquebráveis, porque a aliança tem uma característica fundamental, é para a vida. A aliança é um contrato de vida, é um acordo, um compromisso de vida. Bom, o 16 nós já lemos. Aí o 17 diz: digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, ou seja, a aliança com Abraão, que prometeu Cristo. A lei que veio 430 anos depois, ou seja, os dias de Moisés, não a pode abrogar, não pode cancelar, não pode abandoná-la ou anulá-la, não pode, de forma que venha a desfazer a promessa. Paulo está dizendo, irmãos, agora, há parte da lei, não pela aliança da lei, mas pelas promessas de Deus, porque ele prometeu a Adão que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ele prometeu a Noé que Deus salvaria sim o mundo, não destruindo. Ele prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas e o filho dele seria o herdeiro das promessas. E esse filho não é Isaque, é Cristo. E ele prometeu a Davi que o filho dele se assentaria para sempre no trono de Israel e reinaria pelos séculos dos séculos. Nenhum homem, a não ser o próprio Filho de Deus, poderia fazer isso. Paulo diz, não pela aliança mosaica, mas por uma outra aliança, Deus manifestou, ou foi manifesta, a justiça de Deus. Foi manifesta a justiça do Senhor por meio de uma outra aliança, não pela aliança mosaica, de forma que essa justiça é Cristo, mas foi testemunhada pela lei e pelos profetas. O que ele quer dizer? Pela Escritura. Essa é uma divisão comum dos judeus.
o Antigo Testamento, a Taná, é dividido pelos judeus como Torá, que é lei, e os Neviins, que são os profetas. Ele diz, não foi pela aliança mosaica, mas por toda a palavra de Deus, a promessa da justiça de Deus fora feita e agora se cumpriu. Portanto, Paulo nos tira da necessidade de que eu cumpra as cláusulas da lei. Não olhe para a lei, foi a parte dela, foi a parte que Deus manifestou a sua justiça. Então, continua o versículo 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Veja, já que não foi de acordo com a lei mosaica, não foi dela que veio a manifestação da justiça de Deus, não é só sobre os judeus, mas sobre todos, porque as promessas de Deus, inclusive a de Abraão, disse, todas as famílias da terra serão abençoadas. A promessa feita a Noé, toda a criação será conservada. A promessa para Adão é que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e ele é o pai de toda a humanidade, o Adão. A justiça de Deus foi manifesta para todo aquele que crê em Jesus, e não há distinção. Não importa quem nesse mundo crerá no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus, uma legítima fé no Senhor Jesus, uma real convicção de que Ele é o justo e justificador, que sua morte na cruz é o pagamento da dívida, nós vamos falar ainda, é de fato suficiente para a salvação perante Deus, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você se acha bonzinho? Eu quero dizer algo que, olhe, não vai agradar. Você não é. Você é um pecador terrível. Olhe, talvez você não perceba, mas às vezes é até insuportável. Deus tem paciência, às vezes a gente não tem. Você não é nada bonzinho. E você, assim como qualquer outro, carece da glória de Deus. Não há distinção. Não há. Não importa o mais rigoroso fariseu. Lembra de Paulo? Paulo diz, dentre os meus contemporâneos, eu me destacava. Ele diz, eu era considerado pelos meus como irrepreensível. E então ele diz, e tudo isso considerei como um refúgio, esterco, porque não tinha valor nenhum. Mas por que, Paulo? Um cara tão bem afamado, um cara tão zeloso pelo que é bom, um cara considerado irrepreensível, por que jogar fora isso? Porque nada disso trouxe salvação para mim. Porque mesmo o homem mais irrepreensível aos olhos do mundo, no último dia, será olhado por Deus como um miserável pecador, que tendo uma única justiça para abraçar, desprezou. A única que poderia salvá-lo, a justiça do único homem que nunca pecou, do único homem que nunca cometeu um só erro, do único homem que não merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. A justiça daquele que morreu em meu lugar, para que eu não morresse, porque Deus havia dito, no dia que comeres, certamente morrerás. E ele tomou o meu lugar, na morte que eu merecia morrer. Paulo diz, isso não há distinção. Não importa quão bonzinho você possa se considerar aos olhos dos homens e si mesmo. Um pecador
diante de Deus é um pecador condenado e só Jesus pode salvá-lo. E aí Paulo precisa, continuar mostrando o que Jesus fez. E aí, então ele diz, versículo 24, sendo justificados. Observe o seguinte, nesses poucos versículos, versículo 19, vamos considerar, do 19 ao 31, Paulo cita várias vezes a raiz da palavra justiça. Tanto o verbo justificar, quanto a palavra, o substantivo justiça, quanto também justo. Ele usa isso várias vezes. Vocês viram no versículo 20, viram no versículo 21 de novo, e vocês vão continuar vendo várias vezes. 24, nós temos aqui 5 vezes a palavra justificar, 4 vezes a palavra justiça e 1 vez a palavra justo. Veja que o assunto gira em torno, de fato, da justiça. Estamos diante do tribunal de Deus. Quem é justo diante dele? A justiça. Então, versículo 24, repetindo, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para entender o termo justificado, a melhor expressão que o próprio Paulo usa é a expressão de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Observe essa expressão, essa é importante. Tendo cancelado o escrito de dívida. Alguém aqui está devendo? Bom, na verdade, vivemos eternamente em dívida na nossa sociedade, porque você deve todo mês a conta de água, a conta de luz, alguns têm um condomínio, e aí vem a internet, e assim vai. Estamos sempre em dívida com alguém. Dívida. Significa que você está preso àquela pessoa ou entidade porque você deve. E só será considerado livre quando quitar a sua dívida. Se você desistir da internet, por exemplo, só terá liberdade, só estará livre, só não será culpado se você pagar toda a dívida. Enquanto houver a dívida, você pode ter cancelado, pode não estar usando, mas você está devendo. Portanto, tem que pagar. É justiça. Você obteve o serviço, você tem a obrigação de pagar o serviço. Então, é dívida. E nós, diante do Senhor da glória, estávamos em dívida, porque Ele havia dito, no dia que comeres, certamente morrerás. Afora os nossos muitos pecados particulares. E Paulo diz que por Cristo foi cancelado o escrito de dívida na cruz. No final do versículo 14 ele diz, encravando-o na cruz. Na cruz ele pagou. Não era para morrer? Certamente morrerás. O que foi que Jesus fez na cruz? Morreu. A morte de Jesus na cruz é exatamente a morte que Deus havia dito em Gênesis 2,17. Certamente morrerás. É aquela morte humilhante, não só pelo pecado de Adão, mas pelos pecados de seu povo. Um homem por muitos pecadores. Paulo diz, sendo justificados, ou seja, tendo o escrito de dívida rasgado, você não deve mais nada. Chega um amigo seu e vendo que você obteve uma dívida monstruosa, foi juntando, acumulando, não se importou. Hoje a gente está falando sobre condomínio, então vamos pensar no condomínio. Deixou 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem condomínios que são absurdos. No condomínio do meu pai está em R$800 por mês. Então imagina se meu pai deixasse de pagar 1 ano.
R$ 9.600 em um ano. Imagine 2, 3, 4. E você, deixando a dívida crescer, um dia veria que ela seria impossível de ser quitada. Até que um amigo seu, vendo sua situação realmente difícil, complicadíssima, quitasse a dívida que você tinha com o condomínio. Quitando então toda e libertando você do estado de culpado, de alguém que merece uma punição, porque é culpado por ter sido um transgressor da lei. Transgrediu a regra do condomínio, portanto se tornou culpado. Jesus nos livrou desta culpa perante Deus, da nossa transgressão, porque Ele é bom e nós somos maus. Ele é justo, nós somos injustos. Ele é misericordioso, nós intransigentes e intolerantes. Ele é amoroso, nós cheios de ódio e rancor. Ele é perdoador, nós cheios de amargura. Ele é gracioso, nós terríveis. Ele é paciente, nós não toleramos as falhas alheias. Ele é santo e nós somos profundamente, completamente, totalmente corruptos. Portanto, a nossa condição diante de Deus é de culpados. Pecadores são culpados diante de Deus por viver em completa desarmonia com a santidade, com o ser de Deus, o nosso Criador. E Paulo diz assim: fomos justificados, não pela aliança de Moisés, porque pela aliança de Moisés todos são pecadores, como nós lemos no versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para quê? Para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Pela lei de Moisés, a nossa culpa se agrava, porque com lei ou sem lei, todos pecam diante de Deus. Mas a lei desperta a nossa maldade e aflora o pior em nós, e então nos tornamos duplamente transgressores diante do Senhor. Ah, que fazer? Paulo nos traz as boas novas. Fomos justificados. O escrito da dívida foi rasgado, porque foi pago. Não porque Deus deixou para lá. Deus não é injusto. Porque Deus não simplesmente perdoou. Essa é uma pergunta que uma criança poderia fazer, e se não me engano, a Julinha chegou a fazer isso algumas vezes. Por que senão Deus simplesmente não perdoou? Para que mandar Jesus? Ele não poderia ter dito para Adão: Adão, você pecou, eu não gostei, feriu a minha santidade, eu não gostei, fez o que era errado, eu não gostei, me desobedeceu, eu não gostei. Olha, não foi legal. Mas como eu sou bom, eu vou perdoar você. Segue em paz. Lembram-se do que disse Jesus para aquela mulher adúltera? Vais e não peques mais. Não foi assim? Por que Deus não simplesmente disse isso para a gente? Porque Deus não simplesmente olhou para você e disse assim: ô João, vai e não peques mais. Pronto. Para que mandar Jesus? Para que um plano tão fantástico? Era só perdoar. Não é só perdoar? Mas me diga, como o Deus Santo poderia mentir e quebrar a sua própria palavra, que havia dito: no dia que você desobedecer, certamente. E o termo certamente, que no nosso caso, sendo um advérbio, em hebraico, é uma repetição do verbo, que é uma forma de enfatizar, ou seja, está escrito literalmente: morrendo morrerás. Ele enfatiza, isso vai acontecer. Por que a ênfase? Porque Deus é santo, Ele não pode mentir. Talvez você, e não deveria, já tenha feito com seus filhos.
olha, se você mexer num potinho de biscoito, viu, minha filha, eu vou botar você de castigo, e você não vai comer o biscoito durante o dia todo. Aí vai a menina, com a sua natureza desobediente, e quando vê que os pais não estão vendo, esquece que Deus está vendo o tempo inteiro, e pega no biscoito. Pensando que nunca seria descoberta, vem à tona seu pecado, e os pais percebem. Comeu! Você não comeu? E a boca cheia de biscoito. Pega em flagrante. O pai vê a criança choramingando, triste, aquela coisa toda, ele diz assim, olha, tá. Bom, mas só mais um, tá? Não pega outro. Naquele momento, o pai vai olhar para a sua atitude e vai ficar orgulhoso de si mesmo. Eu sou um bom pai, não é? Eu sou um pai bonzinho, que perdoa os filhos. Tá, é bonito olhar por essa ótica, sabe? Mas tem outro jeito de olhar. Você é um pai mentiroso, né? Você disse que ela ia ser castigada e não foi. Você quebrou a sua própria lei. Você mentiu. Você é um mentiroso. E depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, você verá as consequências de sua mentira. Seu filho não respeitará mais você. Porque sabe que você não cumpre sua palavra. Que todas as vezes que você diz que vai castigar, você quebra a sua própria lei. Você será desrespeitado ou desrespeitada por não ter verdade nas suas palavras. E Deus não pode fazer isso. Aquilo que você faz com seus filhos e colherá as consequências, porque você verá, escreva que o seu filho não respeitará você. Deus jamais poderia ter feito conosco. Porque no dia que Deus quebrasse a sua palavra, nunca mais poderia exigir de nós obediência, porque Ele não seria verdadeiro. E Deus é verdadeiro. Portanto, no dia que Deus disse, certamente morrerás, Ele está dizendo, a minha palavra não volta atrás. Eu não posso quebrar a minha palavra. Então, Adão, cuidado. Eu disse, se você fizer, vai morrer mesmo. Porque Deus é santo e sua palavra é verdadeira. Por isso, sendo Adão representante da humanidade, Deus mandou o seu filho, como legítimo homem, para também representando a humanidade, pagar o preço do pecado de Adão. Mas não só de Adão, como Paulo ainda dirá mais à frente, os meus também. Os meus também. Isso é a salvação. O plano de salvação é uma necessidade, porque Deus não pode simplesmente deixar os pecados para lá, porque Ele é verdadeiro. Ele não mente para os seus filhos como você. Ele é verdadeiro. Então, para solucionar o problema, Ele mandou o seu filho, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente é as alianças da graça, as alianças da promessa, as alianças em que Deus não exigiu do homem nada, mas considerou o simples ato de fé, como é dito sobre Abraão. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele simplesmente creu na palavra de Deus, e isso foi suficiente, porque a aliança de Deus era uma aliança de graça, de promessas, não uma aliança de lei. Deus deu gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o nosso justificador. E aí no versículo 25, é interessante que Paulo, ainda mantendo o olhar nas alianças da graça, todavia, ele vai usar uns termos que se referem à aliança mosaica. Observe. O uso dos termos se voltam para a aliança mosaica, ainda que o foco só possa ser a aliança da graça, pela qual vem a salvação. Versículo 25. A quem, ou seja, por Jesus Cristo, né, que é sobre quem ele estava falando, a quem Deus propôs no seu sangue, veja,
que o sangue nos lembra? Sacrifícios. Lembra dos sacrifícios dos animais? Sacrifícios. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, nos diz Hebreus. Sacrifício. O sangue é a vida. Então, é o sacrifício, derrama o sangue, uma vida sendo tirada, uma vida por outra vida. No seu sangue, como propiciação. E aí o termo propiciação é um termo próprio da lei mosaica. Vamos ver aqui para que vocês entendam o que Paulo quer mostrar para gentios e também judeus. Vamos para vamos para Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. 3 versículos. O primeiro versículo 2, e depois o versículo 13, 4 na verdade, até o 15. Versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório. O termo que Paulo usou é propiciação. É exatamente o mesmo termo grego, ok? Exatamente o mesmo. Propiciação, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Antes de ler o 13, o que é isso? No Antigo Testamento, vamos pensar aqui nessa mesa. Deus mandou construir uma arca. Tá, a arca, vamos pensar na parte de baixo da mesa. Não tem, mas vamos pensar num baú, tá? Então, a mesa embaixo dela tem um baú. Pense, imagine, tá? Imagine um baú do tamanho da mesa. E em cima está aberto. Então, o baú é a arca. Nessa arca, inclusive, foi colocada a lei, a vara de Arão depois, e o maná para testemunho para todas as gerações. Então, é um baú onde era colocado aquilo que Deus ordenou, principalmente a lei, que era o instrumento da aliança. E em cima do baú, que é a arca, tá? O baú é a arca, era colocado uma mesa, um tampão, vamos botar um tampão, onde teria um querubim de um lado e um querubim de outro lado, com as suas asas cobrindo o tampão. Esse tampão em cima da arca, que era o baú, o tampão fecha o baú, se chama propiciatório. Nesse lugar, que fica no Santo dos Santos, onde um véu cobria para ninguém ver, representando a extrema santidade de Deus, em que o pecador não podia contemplar, era o lugar onde Deus se manifestava. E o que ele diz? Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O propiciatório propiciava a presença de Deus. Diante dos querubins, Deus aparecia para o sumo sacerdote e antes para Moisés. Era um lugar que propiciava a presença de Deus perante o seu povo. Eu não sei se vocês já observaram que existe um texto que nos mostra o propiciatório divino, celestial. O texto de Isaías, capítulo 6, é exatamente uma imagem, só que celestial, deste objeto que Deus mandou. Só que em uma macro imagem, algo muito maior, porque é uma visão celestial. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Onde é que ele está? Ele está no trono, mas ele está no templo, o lugar da manifestação da presença de Deus. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E estavam exatamente como os querubins, diante de Deus, com os olhos vedados,
e com as suas asas voando, os pés cobertos, para guardarem o olho de contemplar a glória de Deus e os pés de estarem na presença do Deus Santo. Exatamente como os querubins da arca, onde o propiciatório ficava em cima. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqueles dois querubins não podiam falar, porque eram feitos de ouro. Mas a expressão deles, de adoração, significa isso. Dois querubins diante de um propiciatório, ou seja, de uma mesa em que Deus manifestava a sua presença pela nuvem, eles estariam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A imagem celestial representa, ou melhor, é a imagem real daquilo que foi representado, que é o propiciatório. E aí ele fala mais algumas coisas e disse então que Deus aparece e fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só que antes disso, Isaías tem sua boca tocada com a brasa do altar. O que é a brasa do altar? O altar é o lugar onde tem sacrifício. Alguém morreu para Isaías poder falar com Deus. Alguém morreu para os lábios de Isaías serem purificados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque quando Deus disse a Adão: certamente morrerás, a vida do homem passou a ser requerida. E somente a vida do homem poderia satisfazer a justiça de Deus, aquilo que Deus falou. Então, o propiciatório, sendo o lugar onde Deus se manifestava para Moisés, o lugar onde Deus então tinha se manifestava, aparecia para Moisés, versículo 13, precisava de sangue. Porá o incenso, versículo 13 de Levítico 16, porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. Eu não aparecerei para vocês sem o derramamento de sangue que vos santifica. Assim como Isaías, para falar com Deus, teve que ter o seu lábio purificado com uma brasa tirada do altar, onde alguém morreu para remir Isaías, para tirar o pecado dele. Paulo usa exatamente a linguagem de Levítico. Deus dispôs de um sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Versículo 25 de Romanos 3. Paulo diz: esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue dele, temos acesso a Deus, porque o sangue dele trouxe para nós a manifestação de Deus. A mesa da propiciação era a mesa onde Deus se manifestava. Jesus, com seu sangue, é essa mesa. Jesus, com seu sangue, é a mesa da propiciação. É Ele quem possibilita a manifestação de Deus para nós. É Ele. Ele é que nos trouxe acesso a Deus. É por meio dele que nós nos achegamos a Deus, como Moisés, que diante da mesa via a manifestação de Deus pela nuvem e falava com Deus. O texto diz face a face, como um amigo fala com outro. Pelo sangue de Cristo, tivemos acesso a Deus, completo acesso a Deus, e gratuitamente. Essa é a justiça. O sangue foi derramado, a pena de Adão e Eva foi cumprida, e foi satisfeita a lei mosaica completamente, numa linguagem própria, para mostrar que pela graça, Jesus cumpriu toda a palavra de Deus. Tanto a dita a Adão, quanto a dita a Moisés.
porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o profeta João Batista nos diz em João 1:29. Então, Paulo vai concluindo o versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Ou seja, e agora? Onde é que está o orgulho? Em que o homem pode se orgulhar? Em que o judeu pode se orgulhar por ser um praticante da lei e, portanto, um herdeiro das bênçãos divinas? Foi totalmente excluída. Não há um homem que possa se orgulhar diante de Deus, porque a salvação não vem por obras da lei. Não há uma pessoa que um dia estará no novo céu, nova terra, que possa dizer para Deus: Deus, eu mereci. Cheguei aqui pelos meus méritos, eu fui bonzinho, eu era um pastor, eu era um presbítero, um diácono, eu era um ministro de louvor, eu era alguém que fazia coisas maravilhosas, abençoava vidas. Onde está o orgulho do homem para que ele tenha com que se gloriar? Onde está o orgulho do homem para que ele tenha com que se gabar diante de Deus? Nem Jó, com toda a sua vida irrepreensível. Porque o próprio Jó reconheceu que diante de Deus ele era só um miserável pecador. Todo o orgulho do homem foi derrubado por terra, porque a sua salvação é única e unicamente mesmo através de Jesus, o justo e justificador, que pelo seu sangue trouxe a presença de Deus para nós, porque foi Ele quem pagou a nossa dívida para com Deus. Concluindo, Paulo, versículo 28 diz: concluímos, pois, então qual é a conclusão? Que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O homem é justificado pela fé, independente de ser circuncidado ou não circuncidado, independente de ser um praticante dos sacrifícios que forem ensinados pela lei de Moisés ou não praticante. Ele é justificado pelo verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu amigo, me diga uma coisa: por que ainda perde tempo tentando ser bom aos olhos dos homens e de si mesmo? Por que ainda tenta se gabar de algum mérito seu, quando você não tem nada para oferecer a Deus? Olha para Cristo, o único que pode justificar-nos, o único que pode rasgar o nosso escrito de dívida, o único que na cruz morreu sem merecer, o único que trouxe pelo sangue a manifestação da presença de Deus como propiciação, proporcionando um relacionamento com o Criador que nos era impossível antes de Jesus, o nosso Senhor. O cerne do Evangelho. O que você precisa, então, é apenas de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele realmente operou a salvação. Sua justiça é real. Ele realmente a alcançou por nós. Mas você tem olhado para quê? Pensa que viver dentro de 4 paredes de uma denominação vai garantir a salvação para você? Quando Agostinho disse que não há salvação fora da igreja, ele estava muito longe de pensar no fenômeno denominacional miserável de nossos dias, em que as pessoas confiam no denominação e desprezam o Senhor da glória. Ele estava longe de querer dizer isso. O que ele queria dizer é que nenhuma pessoa que um dia estará no novo céu, nova terra, poderá ser considerada alguém fora da igreja de Cristo. E essa igreja é a igreja de todos os tempos. Não é uma denominação. Portanto, o que você precisa não é apenas ser membro de uma igreja local. Isso é só um resultado. O que você precisa é olhar para Cristo e ter tamanha confiança na justiça dele,
na cruz dele, na obra dele, que você tenha um relacionamento com Deus por meio dele. Você lê a Bíblia? Você ora? Você tem prazer de adorar a Deus? Ou você só faz essas coisas quando o pastor insiste? Porque eu insisto, o caba chato sou eu. Já leu a Bíblia? Já orou? Constantemente pergunto. Né, André? Mas eu só pergunto para quem não faz, né, André? Porque se você realmente olha para Deus por meio de Cristo, você buscará um relacionamento com Ele por meio de Cristo. Não basta cumprir a tabelinha ou cumprir as obrigações denominacionais. Se você não tem prazer em Deus, é porque você nunca olhou para Jesus. Se você não se deleita nele, é porque você não está olhando para Ele. E Paulo diz isso, quando ele traz as implicações da redenção em Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados, ou seja, nova vida, juntamente com Cristo, ou seja, vocês já foram justificados pela fé em Jesus, e agora vocês mostram nova vida pela fé em Jesus. Então, conclusão, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Filipenses capítulo 4, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, um relacionamento com Deus, alguém que confia em Deus, alguém que verdadeiramente crê que Ele é o Senhor, é o soberano, é o nosso Salvador, é o justificador, e eu tenho certeza disso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só e somente em Cristo Jesus, sem Ele não há salvação, não há paz, não há vida. Então, olha para Jesus, porque Ele é o único que pode levar você para Deus. E uma vez que você esteja olhando para Jesus, ande com Jesus, como quem tem prazer nele. Porque se os homens podem declarar prazer na relação conjugal, quanto mais não deveriam declarar plena satisfação na relação com o Criador. Mas por que os homens declarariam mais amor ao cônjuge do que àquele que criou todas as coisas? Então, vá para Jesus, ande com Jesus, e então você viverá as bênçãos de Jesus, porque em Jesus há bênçãos nas regiões celestiais que nos foram confiadas, e dentre essas bênçãos é a bênção de viver uma nova vida.